Eunice, tenho 46 anos. A minha profissão, sou lavradora, marisqueira. Moro nessa comunidade do Guaruçu há 46 anos, desde quando eu nasci. Maria Benedita, mas todo mundo conhece Nenenzinha. O nome da sua comunidade? Aqui é Água Boa. A sua idade? A minha idade? Eu estou com 83 anos. A sua profissão? Minha profissão é cá de farinha, trabalhar na roça. É isso mesmo. Põe a lenha para fogo pro fogão. Mas já está aposentada? Graças a Deus. Aí hoje a senhora já não trabalha mais? Não. E o tempo que a senhora reside aqui na comunidade? Quanto tempo a senhora mora aqui? Ô, minha filha, quando eu me casei, dentro de 16 anos, que eu me casei, que eu moro aqui nessa comunidade. Daqui só, era lá, do outro lado, a dona Antônia Inácio morou, de lá passei pra cá. Meu nome é Maria de Jesus Barros de Brito. Meu nome é Antônia Lúcia Barros de Brito. E a idade de vocês? 51. De 59. E a comunidade que vocês moram? Guaruçu. É a profissão. E o tempo que reside na comunidade? O tempo que vocês moram aqui? O tempo que eu moro aqui é desde quando eu nasci, né? Também. Porque nasci aqui. Tempo todo, né? E vocês fazem o que para ganhar a vida desde sempre? Trabalha na roça. É marisqueira, que eu já marisquei muito. Dentro de pequeno eu mariscava. Quer dizer, diz que até quase que eu me afogava uma vez, eu estava pequena, né? Eu não lembro, porque eu estava pequena, mas já me contaram, né? Porque a nossa profissão dentro dos meus pais era essa. Mariscar e trabalhar na roça. Não, filha. Aqui quem comandava era Porlinaí Guedes. Depois que eu trabalhava feito escrava para Naí, que toda a vida trabalhei para ela, mesmo que escrava, fazia tudo para ela. Depois entrou em questão, ela não queria me dar meus direitos, eu fui para a justiça. Aí chegou lá, o que ela teve de dar os direitos que botou a pessoa comprar, para Cláudio comprar, de porta através para dizer que era de Cláudio. Quando chegou lá na justiça não teve jeito que ele tomasse, aquele Cláudio queria tomar para ele. Dizendo que foi ele que comprou, aí queria tomar a terra, aí levou para brigaram para a justiça. Teve lá na justiça, o diretor disse, não, o terreno que faz parte da Maria Benedita, aí bateu um martelo, aí aqui não tinha casa não. A casa que tinha aqui só era de Berto lá naquele meio de lá para lá, de Arlindo. Aí quando eu vim para aqui, aqui a mata pura, aqui todo mundo põe a lenha aqui dentro dessa mata aqui, e a minha casa lá embaixo no fundo. Que é uma aqui e a outra que eu morei lá embaixo. Depois é essa daqui. Mas era mata pura, todo mundo põe a lenha para fogo, para cair farinha, só era aqui dentro dessa mata, esse pedaço de mata aqui. Ô, dona Nenzinha, a senhora pode falar sobre as casas, né, que foram derrubadas da sua família? As caras foram derrubadas faz de lá, do outro lado de Anísio, não tinha. E a casa dos meninos, quando fez, quando começou a fazer aqui, que Cláudio, depois da casa está feita, Cláudio foi e derrubou. Aí quando amanheceu o dia, Cruzado gritou de lá para cá, ô Lourival, tua casa está derrubada, que a gente foi, estava no chão, Cláudio foi e derrubou. Aí isso começou a encrencar, que ele teve de sair do mapa, que ele queria tomar porque queria, de porta travessa. Mas a justiça disse que o direito era meu. Pronto. Eu vou falar um pouco do meu antepassado, né? A história que eu via dos meus avós, que as pessoas, né, antigamente eram violentadas, né?
pelos alguns fazendeiros aqui nessa comunidade. Quando eles plantavam a roça, eles não tinham como dar a terça. Aí vinham alguns donos das terras e arrancava as roças, porque eles não tinham condição de pagar a roça verde, né? Aí eles, por vingança, arrancavam a roça. Então, fui crescendo, né, e vivenciando essas histórias. Meus pais nasceram e se criaram aqui também, nessa comunidade. Aqui não tinha escola, não tinha igreja. As crianças, né, para estudar, e os adultos arriavam no horário da meio-dia para ir para a roça. Em poucos intervalos, né, para ir para a escola, pagando, porque os pais contribuíam com que eles aprendessem a assinar o nome. Então era muito difícil, né? Sofria muitas perseguições assim de não ter acolhimento. Na minha infância, né, quando eu tinha 8 anos, que eu entrei na escola, também entrei nessa escola pago, que meu pai pagava, né, para que a gente pudesse aprender a assinar o nome. Aí eu e meus irmãos, a gente começou a estudar em uma escola em longa distância, porque aqui não tinha escola. A gente ia andando. Minha mãe, né, ia para a maré, a gente esperava às vezes chegar para poder a gente se alimentar do marisco que trazia. A gente estudava no Guerém, e aí eu e meus irmãos, outros meninos aqui vizinhos. Então não foi fácil a gente ir, né, mas a gente permanecia. Mesmo às vezes descalço, como podia ir, mas a gente enfrentava e ia. E aí, com o decorrer do tempo, fui mudando de escola, mas não tinha merenda nessa época. Estudei em Capanema, também ia andando, junto com meus primos, irmãos, mas sempre meus pais firmes, né, com que eu permanecesse na escola. Às vezes torrava farinha, ficava até mexendo a farinha em um arguidar só, para que eu fosse na escola rapidinho, fazer até uma prova, né, do dia que não pudesse, não tinha outra pessoa para estar mexendo a farinha, mas tinha aquela vontade, né, com que eu permanecesse na escola. Eu ia andando e voltava, fazia a prova rapidamente para quando chegar torrar a farinha. E aí o tempo foi se passando, né, e a dificuldade também aumentando, mas eu não desistia. Rapaz, até quando eu sei que meus pais trabalhavam, aí não tinha nem farinha para fazer, porque aquele tempo era difícil mesmo, né? Aí plantava mandioca, arrancar, quando era de 6, 7 meses, já começava a arrancar nova, porque não tinha farinha. Aí disse que torrava no mesmo dia, relava, raspava, relava e comia fresca, farinha fresca, porque era tudo mais difícil. Mas hoje, né, hoje já não tem isso que tinha no passado, né? Hoje ficou tudo mais moderno. Mas era dificuldade, era muito antes. Banana, o pessoal vinha da maré, aí o cara da banana estava verde, disse que olhava o pé da banana estava verde, mas tinha de cortar para poder comer, pisar e comer, porque não tinha farinha. Era bem difícil mesmo. O que mudou por aqui ao longo dos anos? O meio ambiente, né, alguns desmatamentos que tivemos por algumas fazendeiros, né, que veio de fora, acabou desmatando muito, e aí ficou muito devastado, né. E melhoria assim, devido à dificuldade que eu passei, na época, há 25 anos atrás, eu vendi tudo que tinha para construir uma escola, mas não foi a princípio fácil assim. Primeiro comecei a ensinar à luz de vela, né, sentado no chão, com candeeiro, com as crianças. Na época eu ainda estudava, era 3º ano, ensinava um turno vespertino, à tarde com 31 alunos e à noite com 26. Não tinha merendeira, não tinha merenda na escola, não tinha nem auxiliar, ninguém que desse suporte. Mas mesmo assim eu não desistia. Devido a algumas dificuldades, fiz um concurso público, perdi por 1,5 ponto. E aí eu não desistia. Peguei na época tudo que tinha, vendi para construir uma escola, mesmo que eu tinha perdido no concurso. E aí veio algumas perseguições até de alguns funcionários na época que trabalhavam, né? Queria comprar um terreno na mão de outro vizinho para que construísse uma outra escola. Mas mesmo assim eu fiz em 15 dias, construí essa escola.
para que outras pessoas também não pudessem tirar até daqui, que nem também foi perseguido para tirar para outro lugar. Aí eu permaneci, né? Lutei, fui em busca e continuo até hoje, mas não foi fácil. Também, né, a gente não tinha uma igreja na comunidade. Junto com a comunidade a gente buscou meios para construir aonde a comunidade pudesse se reunir, porque na época, quando eu era criança também, tinha um dono das terras aqui que dizia ser dono, né, mas só era meu pai que morava. Então ele veio dizendo que era dono, mas foi vendendo os outros pedaços de terra a outros moradores, outras pessoas, né, vizinho próximo, mas morador só era meu pai. Então ele agrediu fisicamente, psicologicamente, né, meu pai, dizendo que se ele não saísse, iria até, ameaçou com arma e tudo, chamou ele de macaco seco. Então eu criança, eu via muito esses relatos e isso marcou muito a minha vida, né? Mas mesmo assim não desisti, tive fé e coragem e continuei firme na batalha. E hoje, graças a Deus, funciona até hoje, né? A escola Santo Antônio. Também fui perseguida por dar esse nome, que muitos de fora não queriam, lá mesmo na secretaria na época, só queria o nome do prefeito. Só queria o nome do prefeito, Gabriel, que na época era o prefeito, e eu não aceitava, só queria Santo Antônio. Então foi muita luta para eu permanecer com esse nome. Também na época da construção da igreja, pessoas também de fora não aceitavam o nome de Santo Antônio, mas eu só queria o nome Santo Antônio. Então hoje a escola é Santo Antônio e a igreja também Santo Antônio. Porque às vezes vinha alguém de fora querendo dar ordem, exigindo, mas a gente, que somos morador da comunidade, tinha a voz de decidir também o que queria, né? E aí permaneceu. E você, né, um santo de devoção. De devoção, né? Que aqui mesmo reza as trezenas, tem o tríduo da celebração, tem missa, que antigamente não se tinha nada disso. A gente ia em longa distância para poder ouvir uma missa, que na época não tinha energia, não tinha televisão, nada, né? Só o rádiozinho mesmo, a gente ia andando daqui para Piedade, Tamancas, outras comunidades longe, porque aqui não tinha. E antigamente, né? A gente também, né, tinha dificuldade, não tinha estrada, era muito difícil aqui. E hoje melhorou, né? A gente não vai dizer que não, espera melhoria a cada dia. A gente quer coisas melhores, positivas na comunidade, porque onde a gente nasceu, se criou, a gente quer permanecer aqui. Sobre o rio, né? O rio Guaruçu, e aí também tem um terreno que é Guaruçu. Inclusive na época quando eu construí a escola, que levei o nome para lá, que era Santo Antônio, no Guaruçu, muitos até desacreditou, né? Não conhecia esse nome, mas é o nome também do rio. E esse rio fica próximo aqui da comunidade? Esse rio é no terreno de quem? É dentro da comunidade mesmo, o nascente é dentro aqui do Guaruçu. E fica localizado assim em qual terreno? No terreno de quem aqui da comunidade? Esse terreno, né, antes ele era mata, depois foi desmatando tudo e até o nascente ele não tem mais preservação nenhuma. E aí que nem o dono das terras antigamente foi vendendo e hoje virou vários donos, né? Aí tá tudo desmatado, não tem mais preservação no nascente. Né, vive da pesca, da agricultura, da plantação, da casa de farinha, planta inhame, mandioca. E os mais velhos passam esses saberes para os mais jovens de hoje em dia? Não, às vezes, né, quando algumas pessoas passam, mas quando tenta até passar, muitos não querem nem ouvir, que nem aconteceu já comigo também. O povo daqui já só trabalha de enxada. Né? Outros fazem negócio. Meus povos mesmo trabalham mais de enxada, outros mas eu que não trabalho mais. Já trabalhei muito, mas agora já a idade não dá, não. E a senhora acha que o povo mais jovem, os mais velhos, vai passando esse saber para os mais jovens, ainda hoje, assim, de trabalhar de enxada, de pescar, de mariscar? Eles tudo sabiam disso, eles tudo trabalham na enxada,
pesca no rio, pesca na maré, faz tudo. Então os mais velhos ainda ensinam eles a fazer Oh. essas coisas. Eu tinha de correr para frente, né? Para trás nada. Sobre a casa de farinha, como era antigamente? Que nem me contaram, né, que era os boi era rodando para poder, no caso, cevar a mandioca, né? Cevar e imprensar, era tudo com boi. E do meu tempo mesmo, era na roda de mão. 2 homens, um do lado do outro, rodando a roda, com aquele veio, e outro cevando. Se o que estiver cevando empurrasse a mandioca, o que estava puxando não aguentava não. Porque travava a bola. E hoje tem o quê? Motor, a energia, né? Mudou tudo, né? E aqui na comunidade tem alguma rezadeira ou já teve? Quem rezava aí, mas agora não rezo mais não. A senhora rezava assim de quê? Ah, eu só rezava do vento de olhar sem negócio, mas agora não rezo mais não. Agora quem reza aqui, na comunidade assim, só é Cira, a mulher de Ica. Que reza novena aí, mas eu não. A gente percebe mudança, assim, devido ao desmatamento, né, a poluição, assim, das comportas, né, da Votorantim, né, a gente vê os mariscos morrer, não tem mais aquela quantidade de marisco, de peixe, de camarão, que nem na infância, no tempo que a gente ia, tinha bastante, né? Hoje mudou muito. Então, a senhora acha, né, que a pedra do cavalo, né, a barragem, e o estaleiro pode estar ocasionando, né? Pode. Esse problema. E sobre os manguezais, rios e nascentes daqui da comunidade, como estão comparado com antigamente, né? Como está hoje em dia? Os nascentes, né? Antigamente a gente tinha rio forte, hoje os rios tá quase secando, né? Hoje a gente já considera riacho, porque antigamente o rio era muito forte e hoje as nascentes chega aqui até o verão a gente tem dificuldade de água, devido também a plantações de eucalipto que antigamente não tinha. E hoje a gente vê que a água são sugada muito, né? Antigamente as nascentes era tudo mais forte e hoje Essas mudanças mexeram com a vida de vocês aqui? sim, sim. Hoje são poucos dias de sol que faz, a gente vê que fica logo tudo seco. E essa plantação de eucalipto é próximo aqui da comunidade? É próximo, fica aqui, faz divisa, né, já na comunidade do Guaruçu. E a gente vê que depois de tudo isso, os rios foi secando mais as nascentes, né, devido ao desmatamento, por vir outros fazendeiros de fora ter comprado as terras. E aí a gente vê a falta de água, né? Antigamente não era assim. Antigamente, que nem falaram, disse que esse rio do Guaruçu aqui até já secou, né? Que ficou só nas poças. Mas não foi no meu tempo. Hoje, que muitos já desmatou e ficou mais fraco também. Já teve mais cheio e agora ficou mais fraco porque muitos já desmatou mais na nascente. Aí não tá mais que nem também. Mas esse rio vocês ainda usam? Usa. Vocês pescam? Pescar não, que não tem mais. E até os camarão que tinha, botaram remédio e matou os camarão, não tem mais camarão. Se for abrir pesqueiro para pescar a boca da noite, ainda pega a traíra. E meu pai antigamente, toda a boca da noite ele ia pescar e trazia 2, 3 traíras, trazia. Mas agora foi difícil. Não se acha mais igual no passado. E sobre os manguezais na Mariscalho, né? Os manguezais, a senhora acha que mudou alguma coisa de antigamente para hoje? Ou se ainda está tudo certo no mangue? Realmente mudou. Porque antigamente tinha mais marisco no mangue. E que nem quando a gente estava em pé, cavava a pé, nós cavávamos em leira, hoje não dá mais leira.
Botava areia, arrumava a areia, espalhava e cavava uma pedra dentro da água, né? Para eles secarem. E hoje não dá mais isso. E quando a gente saía da leira, a gente ia gaciri debaixo do pé. E hoje não tem mais. Hoje já acabou. Muitas coisas mudou. Muito mudou. A festa de Santo Antônio, né? Que tem aqui a festa de Santo Antônio, que dura 13 dias, que mobiliza toda a comunidade a participar. Tem a cavalgada, né? Que já virou tradição, que já são 2 anos que vem e sai da Água Boa, que fica aqui também dentro da comunidade do Guaruçu. Vem com a imagem de Santo Antônio e Nossa Senhora até aqui a igreja, algumas pessoas montadas a cavalo. E a bandeira também, E, né, traz a bandeira, né, que é passado também para outros grupos. E a gente faz também a quermesse, né, em benefício também à festa do padroeiro. Vi o convite para todas as famílias da comunidade, são muitas famílias mesmo, então mobiliza também não só aqui o Guaruçu, como também a Água Boa, né, e convida também outras comunidades vizinhas próximas com quem também possa estar participando. E a Tabatinga também, né, você próximo. É. A gente mobiliza todo mundo, é livre para que todos possam ajudar, né? E é assim que a gente permanece. É São João. Que os meninos gostam de brincar, mas o resto, Natal não tem quase nada. E de religião, assim, de igreja? A de igreja só tem a igreja de Santo Antônio aí embaixo. E quando a gente vai para Capanema, eu vou para Maragogipe. Que outra igreja não tinha aqui. Só a de São Cristóvão. Hoje em dia que não tinha nada não, meu filho. De antes a gente fazia a brincadeira aí que amanhecia o dia. Hoje em dia não tinha nada. A gente dançava, a gente sambava. Mas hoje em dia não tinha nada não. Agora que tá tendo mais, né? Se reunindo mais, porque isso precisa de ter. Né? Isso precisa de ter, se reunir. E ter a união. O que está precisando mais? Ter a união para se reunir. Se não tiver união, não vai se reunir. Né? A gente mobiliza, né? Que nem agora mesmo, estamos com um abaixo-assinado, né? Pedindo soluções, né? Para que possa também estar resolvendo as necessidades da nossa comunidade, porque sempre a gente vem falando, um sozinho não consegue. Então, por meio de um abaixo-assinado, né? Pedir soluções para que possa estar vindo melhoria que nós estamos precisando. Conversa, né? Através do grupo, do WhatsApp, a associação também, né? A gente tem informação o tempo todo. Né? E o que a senhora acha que poderia ajudar mais pessoas a participarem das coisas da comunidade? Tanto da associação, né, quanto das programações também que tem na comunidade. A gente precisa mais de apoio, né? Porque eu lembro no 20 de novembro, né? Que nem o município, né? Fecha assim as portas por um feriado e a gente faz os eventos, mas precisa de mais apoio, de mais mobilização para não estar só fechando como um feriado e também trazendo também algo com que possa avivar, né? O 20 de novembro, não só nessa data. E nem todos participam, né? Sim. Nem todos participam. Que bom que todos participassem. Precisa de coleta de lixo que não tem, uma pracinha, uma área de lazer para as crianças. Né? A gente precisa de melhoria, ampliação da escola, porque a escola, na época que foi construída, não teve mais manutenção. Né? Precisa de muita coisa. É registrado porque aqui mesmo, para chegar o carro aqui, dá um trabalho. O meu irmão, ele pareceu doente e para levar para o ponto do carro, era difícil estar indo de carro de mão. Com muito pedido que botaram um cascalho aqui. Aí, para limpar essa estrada aqui, tem que botar cascalho. Porque não botar cascalho, nem de moto não sai. Aí, necessitava de uma melhoria. Através de um, vem puxando o outro, né? Uma melhoria para a comunidade.
Eu busquei muito meio antes, né, assim, de ajuda, mas eu levei 10 anos, né, já faz 10 anos afastada, não trabalho mais, né, e aí veio aquele esfriamento, né, de cobrança e tudo, inclusive há 3 anos atrás veio o pessoal aqui, né, fiquei muito ativa, né, aguardando a certeza, achando que iria fazer logo, mediu aqui toda essa área, que falou até em doação, como seria eu com vocação para a escola permanecer, né? Eu falei até que doava, mas não sei como ficou, né? Aguardo uma resposta ainda, não sei se foi encaminhada, se iria construir uma escola ou se ia ampliar para um Então, essa espaço escola melhor. A senhora construiu sem o intermédio deles. Foi. Na época, quando eu comecei a ensinar de graça. Eu não recebia nada. Chamei os vizinhos aqui, as crianças na época, né? E comecei a ensinar, de graça. Só que me passava aquilo na mente, meu Deus, como eu vou ajudar essa comunidade? Então, resolvi fazer uma matrícula com 31 alunos e levei para a secretaria. Só que chegando lá, onde eu fui, eu não sabia nem que direção ia, se eu iria na prefeitura ou na secretaria na época, por falta de conhecimento, né? Só que quem me ouviu lá não me deu muito apoio. Na época foi um vereador. Ele não me deu muita saída, descartou, por exemplo, achando que eu não iria conseguir, porque eu ainda não tinha concluído o 3º ano. Mesmo assim, eu não desisti. O vice-vereador na época me mandou que eu fosse na secretaria, fui, cheguei lá, encontrei, que nem está escrito no relato, né, um anjo de cara logo e foi me dizendo. Me dê aí os nomes, foi me entregando o mapa de matrícula e fiz a matrícula. Voltei para casa imediato. E aí saí na comunidade inteira, resgatando todas as crianças e levei no outro dia, tudo correria, né? Levei no outro dia e fui bem acolhido lá na época e fiz a matrícula de 2 turnos, vespertino e noturno, né? E essa escola, como funcionava antigamente? Tinha assento? Não, as crianças sentavam, né, no chão ou na esteira, à luz de vela ou de candeeiro. Comecei lá na casa dos meus pais, depois passei para aqui, onde eu moro, mas como eu já estava já para casar, que meu esposo estava construindo a casa, e aí foi tudo muito rápido, construí um barraquinho aí cercado de palha, as crianças sentadas no chão, e depois fui em busca de algumas cadeirinhas velhas, consegui, mas não tinha quadro, era muito difícil. Inclusive, na época, fiz reunião, trouxe aqui o prefeito e tudo, mas não adiantou, porque não fez nada, né? E aí eu continuei, mesmo difícil, mas eu fui em frente. Na época, quem era o prefeito? Era Gabriel. E aí eu fui perseverando na fé, né? Confiante, porque se fosse para desistir, eu teria desistido por muito tempo, que já também me deu vontade de deixar de mão, por falta de apoio. Porque ia buscar meios, mas não encontrava. Tinha que melhorar as estradas, que a pessoa para sair daqui ela é uma dificuldade danada. É o meu. Só a dificuldade da granada para sair. Por ir para Maragogipe tinha de carro vir me pegar. Eu já estou de idade. Não posso mais estar batendo lama para ir para lá. Mas adiante era tudo. Um evento, né, que a gente tivesse mais apoio, organização, né, para que a gente pudesse estar acolhendo pessoas de fora, porque a gente não tem assim essa estrutura, né, de estar acolhendo, mas seria importante sim. E a gente não quer ficar escondido, a gente quer, né, ser visto com apoio. E desses eventos assim que acontecem na comunidade, quais deles a senhora acha que poderia estar atraindo pessoas para participar? Ou que já tem a participação também de pessoas de fora, né, nesses eventos que acontecem? A festa de Santo Antônio, né, da igreja. De muito aqui acho o rio. Esse rio de antes era mais bem tratado. Hoje que não está mais bem tratado. Mas a gente quando vem de fora para cá acha bonito aí, ali a água correndo na bica ali. Como é o nome desse rio? É o Rio Guaraçu. Ali tinha um posto, né? Que um É, posto, a um chama gente- Poço do Negro. Quem vê mais ali? Não vê mais não. Tá tudo entupido. Não vê mais A não. gente tomava Tomava banho, banho, mergulhava mergulhar, era. dentro.
Vem a gente, pessoa de fora. Foi lava da lá embaixo, isso acabou. Hoje não tem mais nada. Eu gosto, né? Porque é a paz, assim, né? Da gente morar, ter, né? A água natural pra gente pegar no rio, nas fontes. Hoje, né? Como temos água encanada dentro de casa, a paisagem, o silêncio, os cantos dos passarinhos, né? Mas de morar aqui eu gosto. Não tem o que dizer daqui não. Agora a dificuldade sabe para mim, porque já estou velho. E antes eu ia para Maragogipe de pé, agora não vou mais. E antes saía daqui para Maragogipe e voltava, não tinha problema, mas agora as pernas não dão mais não. Só é olhar e ver os outros. Aqui, se tiver carro eu vou, né? E a senhora tem vontade de sair daqui para morar em outro lugar? Eu não. A senhora ama morar aqui, tem orgulho, né? Eu quero morar aqui em outro lugar, não, eu quero aqui um lugar sossegado, meu filho. E a gente morar num lugar perigoso não dá acesso. Aí para dizer assim, se eu soubesse não tinha vindo do lugar que eu estava para vir para cá, aí não dá certo. Né? A comunidade, eu já digo assim, a juventude, né? Seguir um caminho certo, né? Porque nós vemos aí as coisas acontecendo, é que a juventude siga um caminho certo, correto. E vocês gostam de morar aqui? Gosto. Sairia daqui para morar em outro lugar? Não. Nasci Nasci, aqui, daqui só vou sair do caixão. Ah. Então vocês têm orgulho de viver aqui. É. Quando nós vemos as coisas acontecendo lá fora, nós dá graças a Deus o lugar que a gente mora. Não tem desabamento, né? É muito importante. E até as filhas que a gente tem, né? Que tá trabalhando na cidade, mas o desejo é vir para morar aqui no interior, porque acha melhor aqui do que lá. Os meus mesmo estão sendo assim, tá trabalhando lá porque é forçado, mas o sonho deles é vir embora. Se aqui na comunidade tivesse uma oportunidade, né? Eles fariam aqui, Era. né? Eles estão indo para vir embora. E se vocês pudessem deixar um conselho, uma mensagem para os mais jovens da comunidade, o que gostaria que eles levassem para a vida e nunca esquecessem? Do que ele aprendeu com os pais. Quer dizer, e muitos jovens, quer dizer, eu já tive para meus filhos, né? Eles não querem trabalhar mais de enxada. E não é só eles só, né? Aí tem um que foi morar fora, aí por causa, não quer trabalhar mais, não quer trabalhar de enxada. Então, é a melhor coisa de trabalho de enxada. Mas muitos não querem mais. Que não desista do sonho, né? Que continue estudando, perseverando, né? Ter esperança que, através dos estudos, da oportunidade que tem, valorizar tudo que nós temos, que vivenciou, e possa estar passando, né? Esses valores para a juventude para frente. O jovem é fazer por viver com todo mundo, né? É o que é bonito, é a boa vivência. E trabalhar para ter as coisas, para não depender dos outros. Né? É de errado é coisa a gente depender dos outros. Que a gente dependendo dos outros é mesmo que não tem nada. E a gente dependendo de si mesmo, todo dia tem, né? Mas dependendo dos outros, não. Dependendo dos outros, eu hoje sim, amanhã não. Hoje está com a cara aberta para você, amanhã está com a cara fechada. E aí não dá.